pela tua verdade, que o Senhor derrame cura, que o Senhor derrame salvação, que as tuas bênçãos venham de encontro à tua igreja e que o Senhor receba o louvor do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Noite e dia é que Ele torna a terra. Dia e noite e dia é que as taças estejam cheias. Dia e noite e dia é que Ele torna a terra. Dia e noite e dia até que as taças estejam cheias. Dia e noite, até que Ele retorne à terra. Dia e noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo. Aleluia. Entronizamos a Ti, Senhor Jesus, acima de nós. Nós não somos uma religião, nós somos a Tua igreja. Nós não somos um povo perdido, nós somos os filhos achados em Ti. Obrigado por confiar a nós o privilégio de representar o Teu reino nesta geração. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado e que o Senhor seja o poder, a força e o amor que nos conduz, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Você que concorda, diga amém. Ofereça ao Senhor Jesus a tua melhor salva de palmas. Aleluia. Toma o teu assento em nome de Jesus. Shalom, shalom, família, boa noite. Shalom, shalom, família, boa noite. Glória a Deus. Que bom que eu estou aqui com você hoje. Eu estive ausente por alguns dias. Alguém percebeu a minha falta? Eu estou passando por um processo de nervo ciático, né? Quem já passou por isso aí tem ideia do que é. É claro que cada pessoa é um processo e eu não desejo isso para ninguém, em nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus que cura, diga amém. Fala assim, o meu Deus, o nosso Deus é um Deus que cura. Aí alguns perguntam, mas por que o apóstolo não foi curado? Eu também gostaria de ter sido curado. Tem uma multidão de pessoas orando, intercedendo por mim, não só aqui na igreja. Quem está orando por mim aí, diga amém. Glória a Deus, obrigado pela tua intercessão. Tem uma multidão de pessoas orando pela minha vida, pela minha saúde, no Brasil inteiro, queridos. Eu tenho amigos em todo o Brasil, pastores, igrejas, uma grande multidão de intercessores orando pela minha vida. E nos piores dias das dores, das angústias, eu também questionei o Senhor, Pai, por que eu estou passando por esse processo? Ele falou assim, é só para te amadurecer, filho, então tenha paciência. Murmuração não faz parte da nossa vida, diga aleluia. Então reclamar não resolve. Eu apenas aceito, eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade que Ele está me dando de passar por esse processo, confiando nele, amém? Eu vou fazer uma cirurgia para resolver esse problema nos próximos dias. E hoje eu nem podia estar aqui, mas como homem apaixonado por Jesus e da geração dos teimosos, né? Eu falei com a minha esposa, amanhã eu vou pregar e
quando eu estava me preparando em casa, tomando um banho, tive uma crise com muita dor, mas eu falei, eu vou. E para falar a verdade, eu não estou sentindo nada agora. Eu acho que esse lugar aqui tem poder. De verdade, eu estou sentado aqui só por precaução, eu não consigo ficar muito tempo em pé. Eu recebi, a gente está falando muito, né? Recebendo a revelação do ombro. Eu recebi um ombro aqui, que é na verdade um apoio, tem me ajudado, mas é só provisório. Eu já falei para ela, não se apega a mim não, que nosso relacionamento é só por alguns dias. Amém? Glória a Deus. Então, obrigado, tá? Por ter orado por mim, por continuar orando por mim. Continue orando, que a gente orando junto, a gente vai vencer muitas barreiras. E o Senhor falou comigo num desses dias que a maturidade é cara. Alguém aqui quer amadurecer? Amém ou não amém? Então se prepara, a maturidade é cara. Mas o preço impagável, aquele que nós não poderíamos pagar, já foi pago lá na cruz. Aleluia! Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Algo muito importante para a Igreja de Cristo, algo muito importante para a tua alma. Amém? Nós estamos fazendo algumas adequações, né? Mudança é um processo que se estende por algum tempo. O nosso som ainda não está bom, está faltando 2 células aqui das caixas que no processo de mudança aí tiveram problema, a gente mandou consertar, está no conserto, já está, essa semana vai ficar pronto. Durante o louvor aí, os microfones não bateram aí, a qualidade de som acho que não foi boa aí, nos perdoe, mas nós estamos trabalhando, ainda tem uma grande equipe aqui trabalhando durante a semana. Essa semana aqui eu acredito que nós vamos conseguir melhorar, fazer a projeção acontecer, né? Se prepare, domingo que vem o ambiente da tua casa aqui vai estar diferente, amém? Estava com saudade de vocês. Imagina eu, né? Uma pessoa muito ativa, eu estou ativo, quem me conhece de perto sabe que eu não consigo ficar muito tempo parado. Então fiquei alguns cultos sem poder estar aqui. Imagina como é que eu ficava em casa assistindo pela live. É aquela coisa, é querer provar o prato do Masterchef pela televisão, não dá. Então eu tinha que estar aqui hoje com vocês e eu creio que esse processo já está no final, aleluia. Afinal de contas temos muito a fazer, glória a Deus. Vamos abrir aí a Bíblia, quem tem Bíblia de papel, a mídia aí me ajuda, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5. 2 Coríntios 9, 5. Eu quero ler contigo aí algo muito especial, algo que vai libertar pessoas hoje. Tem alguém aqui que quer ser liberto hoje? Alguém aqui quer sair para prosperar deste ambiente? Quem quer sair transformado hoje pelo poder de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Nós vamos mover então uma grande revolução a partir do culto de hoje. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5 está escrito assim: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visite antes e conclua os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa. Repete comigo, oferta generosa. E não como algo dado com avareza. O contexto aqui, queridos, é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios e ele manda um recado. Eu achei necessário mandar alguns irmãos à minha frente para ajudar vocês a concluir os preparativos para as contribuições, ou seja, para as ofertas. Porque a oferta, quando ela é preparada, ela tem um poder de adoração. O apóstolo Paulo aqui estava escrevendo a Coríntios e ele mandou irmãos na frente para ajudar todas as pessoas daquele lugar a prepararem a sua oferta. Porque a oferta, querido, não é uma doação que você faz na igreja de Jesus. Uma doação você faz para quem necessita, para suprir uma necessidade. A igreja de Cristo, ela não é uma mendiga que está pedindo esmola. A igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro de Deus. Quem entende? A noiva do Cordeiro, ou seja, a noiva do Filho de Deus. A igreja é aquela pela qual Jesus vai retornar para resgate.
A igreja de Cristo, ela não nasceu para ser miserável. Diga amém. A igreja de Cristo, querido, ela não é parede, não é placa, não é prédio. A igreja de Cristo sou eu e você. A igreja de Cristo somos nós. Aleluia. Então deixa eu falar novamente, porque tem uns dois aí que ainda não aprendeu e não pegou ainda, mas vai tomar posse dessa palavra hoje. A igreja de Cristo não nasceu para viver na miséria. Quem toma posse? Você não nasceu para viver na miséria, diga amém. E quando nós trazemos as nossas ofertas no altar do Senhor, para cumprir o que está determinado lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que nós devemos trazer ao altar da casa de Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas, para que a casa do Senhor seja mantida. Nós não podemos fazer isso, querido, de uma forma forçada. Nós não podemos fazer isso por obrigação. Nós devemos fazer isso por amor. Nós devemos fazer isso para que não seja visto como uma oferta, como algo dado com avareza. Quando nós trazemos a nossa semente no altar de Deus, ela tem que vir na condição de oferta, aleluia, e oferta generosa. Generosidade, querido, é compartilhar, é distribuir, é dividir, não aquilo que nos sobra, mas aquilo que queremos acrescentar na vida de alguém. A Bíblia fala que o generoso prosperará, ou seja, aquela pessoa que é generosa, ela vai sempre prosperar nos seus caminhos. Deixa eu fazer uma pergunta, tem alguém generoso aqui? Agora deixa eu perguntar mais uma vez. Esse lado aqui eu acho que tem uns 3 generosos, aqui eu acho que não veio os generosos. Deixa eu perguntar mais uma vez. Tem alguém generoso aqui? Deixa eu melhorar a pergunta. Tem algum adorador aqui? Glória a Deus. O adorador, ele é por natureza generoso. Não existe adorador que não seja generoso. E antes que você fique perdido na tua mente, adorar a Deus não é cantar música. A gente canta os louvores porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta em meio aos louvores do povo de Deus. Então nós cantamos louvores, nós elevamos cânticos de adoração para atrair para o ambiente físico, na unidade do corpo, ou seja, na nossa unidade aqui, a presença do Pai, para que nós possamos receber através da sua palavra, através da sua visitação profética, salvação, cura e bênçãos, aleluia. Então o louvor que oferecemos aqui, queridos, é para atrair a Deus, da mesma forma que quando nós trazemos no altar uma oferta generosa, não pode ser algo dado por avareza. O que é uma pessoa avareza? É uma pessoa que dá com dó, é que dá por obrigação. Deixa eu continuar lendo aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, lembre-se, por que está escrito lembre-se aqui? Porque a gente tem o costume de esquecer da palavra de Deus. Então a palavra de Deus está sendo clara aqui, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou seja, não com peso, não pode ser algo por obrigação, por avareza, ou por obrigação, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria, amém? Versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus tem poder, meu irmão, para derramar sobre a tua vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, de todas as formas, tudo o que você necessite, para que você não seja uma pessoa avarenta, não seja uma pessoa escrava do dinheiro. O dinheiro é um péssimo senhor, mas é o melhor servo que existe no universo. Quando você determina o teu dinheiro, o que ele vai fazer, você prospera. E como é que eu faço para ter o controle do meu dinheiro? Quando você separa o teu dízimo com fidelidade.
quando você entende Malaquias capítulo 3, versículo 10, como uma oportunidade, não como uma obrigação. Nós somos a igreja de Jesus. Quem se alegra com isso? Nós não estamos aqui, queridos, reunidos nessa estrutura, nesse prédio, como uma religião. Nós estávamos alocados em duas estruturas que aparentemente estavam maravilhosas. Na sede nós iríamos completar 10 anos, na Vila Verde estávamos indo para o 7º ano, estava maravilhosamente bem lá, mas o Senhor nos instruiu a juntar todo mundo e vir para essa estrutura. Nós assumimos um desafio, nós passamos por um processo de mudança e ainda estamos aqui. A casa de Deus aqui vai ficar lindo. Quem quer ver esse lugar aqui lindo? Vai ficar. Mas nós não temos ainda os recursos financeiros para fazer aquela transformação da noite para o dia. Essa minha dor na coluna, esse meu probleminha aqui, ela foi parte agravada na mudança, né? Eu confesso que dei uma exagerada, eu fiquei muito empolgado, forcei um pouquinho e acabei machucando a coluna, que agravou uma hérnia de disco e atacou o meu ciático. Mas eu faria tudo de novo, é claro que não por negligência, mas por amor a Deus, por amor à casa. Porque esse lugar aqui transformado, esse lugar lindo, vai alcançar muitas e muitas famílias. Este aqui é um lugar que Deus está nos presenteando para que nós possamos testemunhar a transformação de muitas famílias. A minha família, querido, é a igreja. Eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Quem crê nisso? Ah, queridos, eu creio. Então este lugar aqui é o lugar que Deus está nos dando para a gente receber pessoas e compartilhar Jesus com elas. Eu estou vendo aqui um espaço muito grande entre corredores. Eu vi o espaço aqui do altar até a fileira de cadeiras ainda está grande. Eu quero ver os corredores bem estreitinho. O espaço aqui curtinho. Nós vamos fazer aqui uns 3 cultos no domingo. Quem quer viver isso junto comigo? Quanto mais gente aqui, mais famílias salvas, mais pessoas conhecendo Jesus, mais vidas transformadas. E para isso acontecer, nós temos que ser pessoas generosas. Essa semana é a semana de pagar o aluguel. Nós temos que pagar o aluguel dia 10. Nós também temos que pagar o nosso seguro fiança. Nós aceitamos, eu falo nós, né, porque eu e a liderança da igreja oramos por eu pessoalmente, por 2 anos para tomar essa decisão. Depois eu fui acrescentando pessoas ao projeto, Deus foi testificando. E por último, nos últimos meses, eu e a liderança da igreja, nós oramos por quase 6 meses para vivermos este ambiente de mudança. E quando nós decidimos vir para cá, nós aceitamos um desafio. Só que um desafio não dá para ser vivido só. Eu não consigo manter esse lugar só. Para falar a verdade, eu estou 60 dias sem trabalhar. Então eu estou vivendo pela misericórdia do Senhor. É por isso que eu estou contando com o teu ombro. Vamos lá que o pessoal ali começou a entender. É por isso que eu estou contando com o teu ombro. Porque nós juntos, nós vamos fazer deste lugar, nós vamos transformar esse ambiente, não por vaidade, mas para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos transformar esse lugar, querido, porque Deus escolheu você, amém? Para sermos os embaixadores do céu aqui na terra. Nós não estamos falando de igreja, nós estamos falando de reino. Mas o reino é apresentado para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, através da igreja, amém? Temos muitas vidas para apresentar Jesus. E uma forma da gente fazer isso em unidade é semeando nossos dízimos. É não deixando faltar na casa de Deus os recursos necessários para cumprir os compromissos. Nós vamos fazer toda a reforma, todos os projetos que nós já estabelecemos. Para este lugar, nós vamos fazer aos poucos. Os cultos continuarão os mesmos. A reforma aqui pode esperar, mas tem muita vida lá fora que não tem esse tempo todo. Nós temos que nos mover, nós temos que estabelecer esse lugar. Como? Permanecendo, fincando nossas raízes no jardim do coração de Jesus, para que essa igreja
transborde, para que essa igreja transborde o amor de Cristo para muitas outras pessoas. Quem aqui conhece alguém que deveria estar no culto hoje aqui, que precisa de Jesus? Alguém aqui conhece? Está vendo? Se cada um aqui trouxesse uma pessoa no próximo culto, a gente já dobrava o número de pessoas aqui e o alívio, o refrigério já ia alcançar muito mais pessoas. Aleluia? E para a gente continuar isso, a gente precisa honrar os compromissos. Eu quero convidar você para separar o teu dízimo, para trazer a tua oferta. Mas não faça por obrigação, não faça com pesar, faça com alegria do coração, faça com adoração, porque Deus ama aquele que dá com alegria, e o Senhor Jesus vai transbordar a tua casa, porque é Ele quem tem poder para cumprir essa promessa na tua vida. Em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, você vai transbordar as bênçãos de Deus para todos os lados. Você é uma pessoa fiel a Deus, você com a tua fidelidade vai ser levado para os grandes projetos. Eu estou derramando sobre a tua vida uma palavra do Espírito Santo, pela tua fidelidade nos pequenos projetos do reino de Deus. O Senhor Jesus vai te levar a pisar em grandes lugares, em lugares que você nem sonhava. O Senhor vai te entregar territórios, o Senhor vai estabelecer portas para você passar. Grandes projetos vão ser alcançados por você e a sua casa, por causa das tuas sementes, por causa das tuas ofertas generosas de adoração no altar do Senhor Jesus. Quem toma posse disso, diga amém. Então separa a tua semente, querido. Eu gostaria de pedir para quem pode e quem sentir no coração, plantar uma oferta especial hoje. O nosso desafio de aluguel, ele aumentou em torno de 50%. E eu preciso que você plante uma semente. Eu sei que tem pessoas generosas aqui que não querem deixar eu sofrer sozinho com o financeiro da igreja. Eu conto com os meus 12, com os futuros pastores de uma igreja de nações, cadê eles para dizer amém? Com o dízimo de cada um de vocês, com a tua oferta especial, com a tua semente, eu conto com o teu ombro. Então separa algo generoso. Eu estou aqui hoje, querido, porque Deus me deu o privilégio, me deu a oportunidade de estar aqui hoje com você para compartilhar essa profecia. Durante a semana inteira o Senhor falou, eu vou levar alguns que são fiéis no pouco, para viver as grandezas. Algumas pessoas sabem do que eu estou falando. Os projetos que você tem sonhado, eles estão sendo impulsionados pela mão do Senhor, porque é Ele que tem poder para fazer isso. Então separa a tua semente. Você pode mandar diretamente para o Pix da igreja. Você que sentiu no coração, você que é apaixonado por Jesus, faça uma oferta especial. Não deixe de entregar o teu dízimo. Nós estamos entregando aqui durante o ano inteiro nossas sementes nesse vaso de barro. O Senhor nos instruiu a fazer nossos ofertórios nesse vaso de barro, para que a gente não se esqueça. A nossa origem é o barro, a nossa origem é o pó, mas quem nos quebra e nos refaz, ou seja, naquele momento difícil, o Senhor nos quebra e Ele nos constrói novamente. Porque o barro depende da mão do oleiro. E na Bíblia tem uma promessa que diz assim, é o Senhor quem tira você do monturo. O monturo aponta para um lugar ruim, um lugar sujo, um lugar de vergonha, e faz assentar na mesa com os príncipes. Não é numa mesa com o príncipe, é na mesa na condição de príncipe de Deus. Alguém aqui quer sentar em mesas na condição de pessoas importantes? Alguém aqui quer viver grandes experiências para a glória do nome do Senhor Jesus? Então semeia nessa palavra, querido, planta a tua semente e confia no Senhor. Honre o Senhor com os primeiros frutos da tua semente, amém? Você que já separou a tua semente, já pegou o envelope, fica de pé. Eu quero orar pela tua oferta. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar, Senhor, essa semente, na condição de sacerdote dessa casa, na condição de servo do teu reino, de pastor deste rebanho. Eu quero apresentar, consagrando, Senhor, essas sementes a ti.
Não é mais dinheiro, Senhor, são sementes de prosperidade para a prosperidade da tua casa, para a manutenção da tua casa, para pagamento de aluguéis, compromissos assumidos com a reforma, com a manutenção deste lugar, para honrar, Senhor, o teu nome. Então que o Senhor cumpra a tua promessa de Malaquias capítulo 3, versículo 10. Que em tudo, em todo momento, em todas as coisas, em todas as necessidades, o teu poder prospere o teu povo. Há um povo generoso, um povo que ama, um povo apaixonado pela tua casa, pela tua presença. Nós não fazemos porque queremos algo em troca. Nós fazemos porque te amamos e reconhecemos a tua mão que até aqui tem nos sustentado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Traga a tua semente aqui em nome de Jesus. Aleluia. Prepare-se para contar o teu testemunho. O Espírito Santo me tirou da minha cama, que nos últimos dias eu tenho ficado de cama, para estar aqui hoje pregando essa palavra. Que o Senhor abençoe e prospere a tua vida e honre os teus sonhos em nome de Jesus, para estar aqui com vocês. Que o Senhor abençoe e prospere a tua vida, honre os teus compromissos e que a tua fé seja para a glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor me trouxe aqui, querido, para compartilhar contigo essa oportunidade de viver os propósitos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jonas. Tema da palavra de hoje. Quem quer palavra hoje, diga amém. Os nossos discipulados de terça-feira têm sido extraordinários. Você que pode e que quer, fica de fora não. As terças-feiras têm sido sobrenatural, Deus tem nos alinhado. Você que tem um compromisso com o reino, você que é discípulo, terça-feira às 8 horas nós estamos nos reunindo aqui para construir o reino e para sermos construídos pelo poder de Deus, amém? O nosso discipulado Vinho Novo tem tudo a ver com o que Deus vai fazer hoje aqui na tua vida, amém? Por que vinho novo? Porque o Senhor tem trazido esse tema há alguns meses e o Senhor nos prometeu que o vinho novo é para ser, não é apenas para ser guardado, é para ser provado, é para ser usufruído. Deus está derramando uma unção de novidade, uma unção de crescimento, e você não vai só ouvir falar, você vai provar, você vai viver. Você não vai ser apenas um coadjuvante, você é a peça fundamental dessa obra de Deus nessa geração. Quem toma posse dessa palavra, diga amém. E a palavra que o Senhor me instruiu a compartilhar contigo hoje, meu irmão, é unidade para o propósito, amém? Eu tinha 1 milhão de temas, mas Deus falou, eu quero esse tema. Fala para a minha igreja, que a unidade de cada um no meu corpo tem um propósito. Olha aqui, banner lindo. Vocês estão vendo ali uma chave? Onde é que está a chave? Aonde? Fala assim, a chave do meu sucesso, a chave do meu propósito está no ombro do meu irmão. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Muitas pessoas usam esse versículo de forma isolada para justificar a sua posição em algumas situações. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tem alguém que ama a Deus aqui? Mas você ama de verdade ou você só fala que ama a Deus? Existe uma grande diferença em amar a Deus de verdade e dizer que ama a Deus. Você já viu aquele ditado que diz que falar até o papagaio fala? Tem papagaio aqui? Olha para o lado aí. Eu não falei nada, eu falei só para você olhar para o lado. Teu irmão tem cara de papagaio? Claro que não. Sabe para quem você está olhando aí?
Sabe para quem você está olhando? Olha aqui para mim. Você está olhando para aquele que Deus escolheu para ser ombro na tua vida. E ombro não é só para te suportar, é também para receber o teu suporte. Porque a igreja ombro a ombro, ao mesmo tempo que ela dá suporte, ela é suportada, aleluia? E nós estamos aqui, queridos, para receber essa revelação, que unidade, ela tem um propósito em nossas vidas, e o nosso propósito é o quê? Receber o auxílio, receber a ajuda de tudo, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus de verdade. E quando nós estamos em unidade, no propósito pelo qual nós fomos chamados, nós vamos entender que um ombro é necessário. Queridos, nós estamos amadurecendo, amém? E nós precisamos amadurecer porque uma igreja madura sabe que amar a Deus não está só em palavras, mas está em obediência. Glória a Deus. Nós precisamos de unidade. Nós não podemos chegar aqui e olhar para as pessoas e se isolar. Nós precisamos olhar para este ambiente e fazer parte dele. Você precisa olhar para o teu irmão e falar, ó, eu e você estamos juntos para mover o reino. Nós somos um com Jesus no Pai, amém? Nós precisamos de unidade, nós precisamos este é o nosso propósito, ter unidade no corpo. Olha só o que Jesus nos revela aqui, João capítulo 17, versículo 21. Para quem lê Bíblia sabe que no capítulo 17, Jesus intercede por ele mesmo diante do Pai, intercede pelos discípulos e intercede pela igreja. E aqui no versículo 21 ele está intercedendo pela igreja, e ele fala assim, ó, para que todos sejam um. Quem são esses todos? Fala assim, eu e a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, amém? Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes assim como amastes a mim. Jesus é o nosso intercessor eterno. E ele intercedendo ao Pai, ele disse, Pai, devolve a glória que o Senhor deste a mim, porque eu dei essa glória para a igreja. Jesus deu a glória dele para você. Quem se alegra com isso? E essa glória é o que nos conecta ao Pai. Porque nós só podemos ser um com o Pai através de Jesus. Jesus é a porta da verdade para a vida eterna. Aleluia! E essa glória, queridos, ela nos torna um com o Pai por meio de Jesus. E essa unidade, ela vai mostrar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, que nós somos diferentes. As pessoas vão olhar para nós e vão perceber que a diferença não é porque somos pessoas abençoadas, que nós temos família unida, que nós temos uma família que, apesar dos problemas, é uma família que se ama, é uma família que gosta de viver o reino, que ama viver o reino. As pessoas vão olhar que nós somos diferentes porque a presença de Deus, ela irradia a luz de Cristo. E essa glória em nossas vidas, ela, além de nos conduzir, ela nos faz permanecer na unidade. Só que unidade, ela tem sido roubada na igreja de Cristo. Por que a unidade do Pai, através da glória que Jesus nos deu, está sendo roubada? Porque as pessoas têm uma visão distorcida de chamado. As pessoas pensam que vir na igreja é praticar uma religião. Olha para a pessoa que está do teu lado e me ajuda aí, fala assim, meu irmão, presta atenção nisso aqui, ó. É importante. Agora olha aqui para mim. Nosso chamado não é ser religião. As pessoas têm o hábito, né, de perguntar para a gente qual é a nossa religião, porque é o mundo.
O mundo olha para mim e para você e vê religião. Só que essa visão ela está sendo mudada. O mundo vai começar a olhar para mim e para você e não vai ver religião. O mundo vai começar a olhar para mim e para você e vai ver a glória de Cristo. Quem concorda comigo, diga amém. Essa semana eu fui, em 2 momentos, eu fui para uma consulta e fui fazer um exame. E na hora do preenchimento da ficha lá, a pessoa perguntou: você tem alguma religião? Eu falei: eu sou evangélico. Eu não estava ali com muito assunto, porque eu estava com muita dor e eu queria ser atendido logo. Mas as pessoas vão parar de perguntar isso para você. Pergunta para mim: por quê? Porque não vai ser mais preciso. Toda vez que alguém que não conhece Jesus olhar para você, eles vão ver a glória de Jesus na tua vida. Toda vez que o mundo olhar para você, eles vão enxergar a glória de Jesus na tua vida. Quem crê nisso diz amém, meu irmão. Aleluia. Só que as pessoas pensam que fazer parte da igreja é se tornar pessoa perfeita. Me ajuda de novo aí, dá uma olhadinha para o teu irmão. Você já confundiu ele com papagaio? Essa pessoa que está aí do teu lado, ela é perfeita? Lembrando que tem alguém olhando para você também. Não responde mais pelo teu irmão, responde por você. Você é perfeito? Tem algum perfeito aqui? Mas o inimigo tem lançado setas e tem roubado algumas pessoas do chamado. Algumas pessoas desistem da igreja, porque o mundo aí fora prega que a religião ela é perfeita. Eu ouvi isso, eu não sei você, mas comigo aconteceu e por mais de uma vez. Na minha imperfeição, nos meus relacionamentos com as outras pessoas, as pessoas falaram assim: é isso aí que você está indo aprender na igreja? Alguém ouviu isso aí? Porque as pessoas acham que porque nós estamos aqui na igreja, a gente está perfeito. Quem está entendendo? Porque o religioso, ele está acostumado a viver de aparência. Só que nós não somos religiosos. E quem não é religião, meu irmão, quem é filho de Deus, quem é um com o Pai, quem carrega a glória de Jesus, ele não tenta parecer perfeito. E a glória de Jesus está sendo roubada, a unidade de Jesus está sendo roubada da igreja. Porque essa mentira tem feito algumas pessoas dizer: eu amo Jesus. E não ama coisa nenhuma. Porque amor não é falar, amor é obedecer. João capítulo 22 está escrito: aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos. O religioso que tenta viver de aparência para impressionar alguém lá fora, ele vive uma farsa. E é esse tipo de pessoa que usa Romanos 8:28, que lemos no início: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu chamado e propósito. Algumas pessoas usam esse versículo de forma isolada para exigir de Deus que tudo dê certo na sua vida. Eu não sei na vida de vocês, mas na minha vida tem hora que nada dá certo. Como é que estão indo as coisas aí na tua vida? Algumas coisas não estão dando certo porque você é desobediente. Fala amém. Assume que dói menos. Outras vezes não estão dando certo por quê? Porque é preciso, meu irmão. Não é porque você diz que ama a Deus que vai começar tudo a dar certo. Pastor, como é que eu faço para as coisas começarem a dar certo na minha vida? Eu estou indo nesse caminho, meu irmão, eu estou lutando. E uma delas é parar de reclamar quando dá errado. Uma delas é desistir no meio do caminho. Porque eu estou na igreja e a unidade não acontece na igreja, por quê? Essa igreja está cheia de pessoa problemática.
pode, uma coisa dessa é inadmissível. Eu não vou ficar nessa igreja. Tá cheio de gente imperfeito lá. Tem espelho em casa não, cidadão? Eu fui embora daquela igreja por causa de irmão, por causa do fulano, por causa do ciclano. Engraçado, eu permaneço nessa igreja por causa das pessoas. Eu já pensei em desistir da igreja. Eu estou falando, eu sou o pastor da igreja. Eu já pensei em desistir da igreja por causa de mim mesmo. O que me fez permanecer? Você. Porque um dia Jesus me perguntou: Vagnão, você me ama? E o que eu disse? Amo. Aí ele falou assim para mim: então apacenta minhas ovelhas. Não dá mais para desistir não, irmão. É eu e você até o início da eternidade em Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu aprendi uma coisa, que toda promessa está condicionada à obediência de um. Já esqueceram? Toda promessa está condicionada à obediência de um princípio. Vamos repetir? Porque para quem sabe, voltar a lembrar, para quem não sabe, ficar sabendo, toda promessa, repete comigo, toda promessa, na palavra de Deus, está condicionada à minha obediência, aos princípios da vontade do Senhor. Quem entende? Olha só essa promessa, vamos analisar ela. Qual que é a promessa aqui? Auxílio para você acertar mais e errar menos. Quem quer acertar mais aqui na vida? Então se prepara para praticar o princípio, para obedecer. Qual que é o princípio aqui? Amar a Deus. Quem é que ama a Deus? Aquele que está pronto para ser ombro na vida do irmão. No meu caso, quando Jesus me perguntou alguns anos atrás: você me ama? E quando eu falo você, eu e minha esposa, porque nós somos um. Porque só existe 2 momentos na vida que nós somos um com o outro. Eu disse quantos momentos? 2 ambientes que eu tenho a oportunidade de ser um com o outro: casamento e reino. No casamento eu uni e deixei pai e mãe, uni a minha esposa e me tornei uma só carne. Tem alguém casado aqui? E outra oportunidade que eu tenho de ser um com o outro, e esse outro aqui é o próprio Deus, é no reino através de Jesus, amém? Então quando Deus me perguntou: você me ama? Ele disse assim: apacente as minhas ovelhas. Apacentar, querido, significa ajudar, proteger, inspirar. Apacentar significa ajudar, proteger, inspirar. Inspirar é ensinar o caminho. E isso só pode acontecer se houver ajuntamento. Pastor, então essa aí é a sua função. Não, essa é a nossa função. Porque você não é casado comigo, mas nós somos a igreja de Cristo em unidade. Então eu e você podemos ser um com o Pai. Ou seja, no nosso propósito, na nossa unidade, através do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, amém? E unidade, o que nos torna um com o Pai através de Jesus, ele não é algo que eu vou exigir do meu irmão. Algumas vezes, pessoas já me disseram: olha pastor, eu não estou vendo unidade na igreja, eu não estou vendo unidade dos irmãos. E todas as vezes que eu ouvi isso, eu respondi: quem disse que somos nós que podemos oferecer unidade para alguém? Não somos eu e você que criamos a unidade. Não é eu e você que vai decidir ter unidade com alguém. Não confunda unidade com estar presente. Estar presente, estar do lado do teu irmão é uma coisa. Agora unidade
Somente Deus quem pode proporcionar. Aleluia! O que é unidade? É uma oportunidade que o Senhor dá para a sua igreja de ser um com Ele aqui nessa geração. Quem está entendendo? Uma igreja madura entende que unidade é uma oportunidade que o Pai abre para que a gente viva a tríade do reino. Fala assim: eu tenho um propósito. Esse propósito ele é dividido em 3 etapas. Primeiro, salvação. Segundo, cura. Terceiro, bênção. E o que as pessoas querem? Bênção. Cura se eu tiver tempo. Salvação eu decido até o final da vida. É assim contigo? Fala assim: claro que não. Fala assim: eu sou parte de uma igreja que está amadurecendo. Fala assim: eu, junto com meus irmãos, somos uma igreja. Somos a igreja de Jesus. E o que é uma igreja? A igreja é o prédio, é o CNPJ. Não, irmão. A igreja passa longe disso. Pastor, a igreja é um lugar de pessoas perfeitas? Claro que não. A igreja é um ajuntamento de pessoas. A igreja são pessoas. E o que são pessoas? Veja se o Espírito Santo não está te definindo aqui. Pessoas são, ou seja, eu e você somos uma somatória de problemas, doenças, necessidades, sonhos, projetos, ações, reações, erros, acertos. Deus achou alguém aqui? Resumindo, querido, uma igreja é um ajuntamento de pessoas. E um ajuntamento de pessoas vira uma multidão de dificuldades, de sonhos e de projetos. Uma multidão de pessoas é um verdadeiro caos. E Deus não quer uma multidão desorganizada. Deus quer uma multidão em unidade. Então não espere perfeição nas pessoas. Também não cobre perfeição de si mesmo. Porque a igreja é formada por pessoas imperfeitas, onde o único perfeito é o Espírito Santo. Onde tem pessoas, tem imperfeições. Quem nunca disse isso, né? E sabe qual é o bom disso aí? De onde tem pessoas, tem imperfeições? Quem quer saber? Fala assim: onde tem pessoas, tem imperfeições. Alguém se considera pessoa aqui? Está uma moda disso agora, né? Como é que você se sente? O homem que se sente mulher, a mulher que se sente homem, o baixo que se sente grande. Nós somos pessoas imperfeitas. Aleluia. Posso te dar uma boa notícia? Marcos 2,17. O que é uma pessoa imperfeita? É uma pessoa doente. É uma pessoa com necessidade. É uma pessoa que depende de Jesus. Tem pessoas que dependem de Jesus aqui? Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores.
Jesus foi enviado pelo Pai exatamente por causa de pessoas, exatamente por nossa causa, exatamente por causa das nossas doenças. Nós somos aqueles que precisam de Jesus. Nós somos os pecadores que Jesus veio chamar ao arrependimento para viver o processo da salvação, da cura e, consequentemente, as bênçãos. Antes de prosseguir, eu quero abrir um parêntese, porque pessoas também pensam que ser igreja de Cristo é ser abençoado para ser rico. Perfeição não é riqueza, tá? Quem nunca, né? Se eu tivesse um dinheiro ali, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia viajar, eu ia comprar um carro, eu ia resolver um monte de problema. Alguém já pensou assim? Deixa eu levantar. Essa perna aqui está meio dolorida, mas... Uai, quem não levantou a mão nunca pensou isso, não? Cutuca teu irmão e fala assim, toma vergonha na cara, meu irmão. Quem nunca pensou que se fosse muito rico ia resolver o problema de muita gente? Se eu fosse rico eu ia comprar o prédio e ofertar para o pastor. Senhor, faz uns homens, umas mulheres que estão aqui nesse ambiente rico, Senhor, para essa promessa se cumprir na vida dele, para ver se eles são realmente generosos. As pessoas pensam que Deus enviou Jesus para nos tornar ricos. Não, meu irmão. Ser rico não é a consequência do envio de Jesus. Ser rico é uma consequência de uma obediência de princípios, de muito trabalho duro e de uma maturidade conquistada ao longo dos processos da vida. Aleluia. Se riqueza fosse sinônimo de perfeição, Jesus não teria amado aquele jovem mancebo rico que chegou para ele falando, mestre, o que o senhor falar eu vou fazer. Jesus, é mesmo? É. Então vai e vende tudo que tem, dá para os pobres e vem comigo. A Bíblia fala que o cara baixou a cabeça, ficou triste ali, Jesus continuou andando, Jesus foi para lá, ele foi para lá, porque ele amava muito a riqueza que ele tinha. Então riqueza não é sinônimo de perfeição e muito menos de unidade. A unidade vai gerar muitas pessoas prósperas, porque nós não almejamos a riqueza, nós buscamos a prosperidade do céu, que tem muito a ver, vai muito além de dinheiro. Nós não estamos aqui por causa de dinheiro, nós estamos aqui por causa da vida que Jesus Cristo tem para cada um de nós. Aleluia! Nós estamos aqui para viver o propósito da nossa unidade. Porque Jesus não nos chamou para ganhar dinheiro. Jesus nos chamou para ganhar vidas para Ele. Aleluia! E nesse processo de ganhar vidas para Jesus, nós vamos viver a salvação, a cura, e como consequência de salvação e cura, nós vamos viver muitas bênçãos. Quem quer viver isso aqui, diga aleluia, meu irmão. Perfeição aponta para Jesus, amém? Perfeição aponta para Jesus. Olha para o teu irmão aí. Fala assim, uau. Fala para ele assim, meu irmão, eu estou olhando para você e estou vendo Jesus purinho. Será que você pode aplaudir Jesus? Por que você está vendo Jesus purinho na vida do teu irmão aí, querido? Porque Deus criou a gente para ser a semelhança do Filho dele. Romanos 8, capítulo 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu chamado. Romanos 8, 28. No 29 está escrito isso aqui. Olha só. Pois aquele a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus escolheu você. Deus te ama desde a eternidade passada. Aleluia. Deus ama você mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Quem crê nisso? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus escolheu você para se parecer com Jesus. Deus escolheu você para se parecer com Jesus. Porque no ajuntamento, nós vamos viver a primogenitura de Jesus entre muitos irmãos. Repete comigo assim, muitos irmãos. O que são muitos irmãos?
Fala assim, a família de Jesus. Repete comigo, muitos irmãos. A família de Jesus. É por isso que a gente tem que ganhar vida para Jesus. É por isso que a gente tem que deixar o Espírito Santo nos usar para a gente alcançar algumas vidas aí fora. Aleluia! E essa palavra, muitos irmãos, queridos, é a unidade. É a unidade que deixa forte a igreja. É a unidade que nos torna mais que vencedores para a boa obra. O nosso chamado é ser salvo. Após a nossa confissão de Jesus, o batismo, a gente automaticamente entra no processo de cura. Isso é o discipulado. Diga aleluia quem está entendendo. É por isso que todas as terças-feiras nós estamos tendo agora um mega discipulado coletivo, batizado de vinho novo. Por isso que é importante você estar aqui da terça-feira, meu irmão. Para de falar, tá frio, estou cansado. Quer dizer que você prefere a desunidade do que a unidade? Você prefere o cansaço? Você prefere o isolamento? Você prefere o problema? Eu sei, é claro que tem alguns aqui que estão estudando. Continua estudando, irmão. Pastor, eu trabalho, continua trabalhando. Eu não quero mexer na tua dignidade. Mas você, que às terças-feiras está livre, meu irmão. Vem ser unidade, vem ser um conosco no Pai. Vem cumprir o propósito que nos torna forte como igreja. Vem receber a capacitação do Espírito Santo para te fazer uma pessoa salva, curada e que vai trazer muitas bênçãos do Senhor Jesus para você e a sua casa. Quem crê nisso, diga amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero reiterar na palavra que amar a Deus não é só dizer que ama. Amar a Deus tem a ver com unidade. Deixa eu ler aqui Mateus 22, 36. Perguntaram para Jesus, mestre, qual é a coisa mais importante? Qual é o mandamento mais importante da Bíblia? Qual é a coisa mais importante? Jesus Cristo falou assim, unidade. Aí os religiosos falaram assim, eu estou conjecturando, eu estou parafraseando os versículos anteriores a esse. Aí Jesus falou assim, deixa eu explicar melhor. 36, 37. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então só falar que ama a Deus não serve. Você tem que amar. Então amar a Deus quer dizer obedecer. Aleluia! Com tudo que você possui, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todas as tuas emoções, com toda a tua inteligência. Versículo 38. Este é o primeiro e maior mandamento. Então amar a Deus é o primeiro e maior mandamento. Versículo 39. E o segundo é semelhante a ele. Ou seja, o segundo mandamento tem o mesmo poder que o primeiro, que é amar a Deus. O que é o segundo mandamento? Ame ao seu próximo como a si mesmo. Olhe para a pessoa que está do teu lado. É fácil amar esse próximo aí? Para os maridos e mulher, né? Tem hora que não é fácil, mas tem que amar. Para os amigos. Olha para o outro lado. Olha para trás. Se for preciso, fica em pé, dá 360 graus assim, ó. Muitas vezes não é fácil amar. Amar a pessoa que está aqui na igreja é até fácil. Mas amar aquele vizinho chato que vive reclamando com você. Amar aquela pessoa que vive atacando você lá na rede social. Amar aquela pessoa que vive planejando mal contra a tua vida. Meu irmão, é isso aí que você tem que amar. É por isso que de amar a Deus não só pode ficar em palavras. Amar a Deus tem que ser a tua decisão. Porque amor não é sentimento. Amor não é conveniência. Amor é a tua decisão em obedecer aos princípios de Deus. Aleluia! Eu decido amar a Deus. Mas não só é com palavras, é com todo o meu entendimento, com toda a minha sabedoria, com toda a minha inteligência. Você consegue direcionar o seu amor para Deus? Então você tem que direcionar o teu amor para o próximo. Como?
amando. Mas não é só amar o próximo. É amar o próximo igual você ama você. O Michael que tem esse exemplo, né, com o irmão dele. Quando era pequeno ia dividir meio a meio refrigerante. Vamos dividir o refrigerante. Vamos dizer que a mãe abençoou eles com refrigerante. Vamos dirigir 2 copos aqui, meio a meio. Ó, esse aqui é o meu, esse aqui é o seu, meio a meio. Pegava a régua. É assim que acontece? Quem já foi dividir alguma coisa com o irmão aí, depois, ó, o que era bênção virou uma guerra. Com o irmão, muitas vezes até fácil, né? Que a mãe obriga. E dividir as bênçãos com as pessoas que estão lá fora, aqueles que estão querendo te prejudicar. É por isso que Jesus falou, você vai ter que amar o próximo, você tem que desejar para o próximo aquilo que você quer para você. Você quer ser amado? Semeia amor lá, meu irmão. Ah, pastor, mas ele me odeia. Não tem problema, ame ele. Alguém aqui sente que é odiado? Ah, meu irmão, esses tempos que eu estou de molho, sabe? Nesse processo de recuperação aqui, de tratamento dessa enfermidade, eu tenho pensado, eu tenho orado, eu tenho conhecido o Senhor na sua intimidade, eu tenho orado, e eu tenho visto o poder de Deus se manifestar na minha vida de forma sobrenatural. Dias atrás eu recebi uma mensagem de uma pessoa que já me feriu muito no passado. E ela mandou uma mensagem: olha, pastor, estou preocupado com você, assim, assim, assim. Eu olhei para mim mesmo e falei: peraí, essa pessoa está preocupada comigo? Eu respondi a mensagem e falei: olha, obrigado pela preocupação, e saiba que da minha parte eu só tenho gratidão e admiração e respeito por você. Eu olhei para mim mesmo e falei: meu Deus, o tempo passou, aquela mágoa o Espírito Santo levou. Mas lá atrás, algum tempo atrás, eu estava orando, o Espírito Santo me lembrou aquela pessoa, eu falei: Senhor, eu decido amar aquela pessoa, visita ela, onde ela estiver, eu perdoo, eu não quero ficar preso a ela, eu a amo, eu quero que ela prospere assim como eu também quero prosperar. Você sabia disso? Que enquanto você estiver querendo que a pessoa que não gosta de você, ou que até que você diz que acha que pode não gostar, sabia que você que quer amar Deus não tem o direito de odiar ninguém? Então você tem que olhar para todo mundo e dizer: Senhor, mas não é por interesse, não pode ser oferta de obrigação, não pode ser oferta que parece forçado, é oferta de amor. Então quando você vê que alguém não está gostando de você, ou por algum momento você sentir raiva no teu coração de alguém, começa a orar por ela imediatamente: Senhor, me perdoa, prospera essa pessoa, porque eu decido amar. E decisão, meu irmão, de amar aquele que está querendo nos fazer mal, não é fácil, dói, mas isso é o preço da maturidade. Uma pessoa madura entende que o auge da maturidade é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Estou sendo claro com alguém? Amar a Deus vai fazer você receber a salvação para a tua alma. Deus enviou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba vida eterna. Quando você ama Jesus, você o recebe como único, suficiente Salvador, Senhor e intercessor diante do mundo espiritual. Ou seja, quando você decide amar a Deus, automaticamente você recebe a salvação por meio de Jesus. Quem entende? Amar o próximo. Eu disse o quê? Deus está falando com alguém aqui? Vou perguntar de novo. Deus está falando com alguém aqui? Amar o próximo gera cura no teu corpo e na tua alma. Quando você ama o teu próximo de verdade, você começa a amadurecer e viver automaticamente a cura.
E não tem dificuldade nenhuma de desejar para o próximo a mesma coisa que você deseja para você mesmo. O egoísmo não toma conta da tua alma. O que reina em você é a generosidade de Cristo, ou seja, a glória que Ele derramou, a glória que Ele recebeu do Pai, que Ele derramou sobre você na condição de amado dEle desde a eternidade. Quem entende? Esse é o pacote celestial, querido. E só acontece na unidade do corpo de Cristo. Como é que eu vou viver isso, pastor? É isso aqui, ó. Salmo 133, versículo 1. Só tem um jeito de você viver isso. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, unidade. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Primeira coisa, entenda, as bênçãos do Senhor, elas são para você viver, é vida para sempre, aleluia. Como é que eu consigo viver isso? Onde é que eu vivo essa tríade? Onde é que eu recebo salvação? Onde é que eu sou curado? Onde é que eu vou viver as bênçãos? Debaixo da barba do pastor. Profeticamente falando, querido, é no ambiente da igreja. Aqui no Salmo 133, o óleo é a unção, é o poder que desce do céu. É a salvação que o Senhor, é a glória de Jesus que o Senhor derrama sobre a igreja. Arão aqui foi o primeiro pastor da Bíblia, o primeiro sacerdote levantado do Senhor para ouvir o seu povo e representar Deus diante do seu povo. E quando o óleo é derramado sobre a cabeça de Arão, esse óleo escorre pela barba e desce pelas suas vestes, ou seja, veste de santidade. Essa santidade aqui, queridos, é a igreja de Cristo. Esse é o estado que nós devemos ter. Quão bom e agradável. O que é agradável? É a santidade, é a intimidade de Deus na igreja de Cristo. É semelhante ao orvalho. Orvalho é refrigério para um calor no deserto. É alívio para a alma. Sabe o que significa? É bênção para o Senhor. Quer viver salvação? Quer receber cura no corpo e na alma? Então permaneça como igreja de Cristo. Ofereça teu ombro, aceite o teu ombro, o ombro do teu irmão. Vamos juntar equipes de 4, carregar maca para pegar as pessoas perdidas aí fora e apresentar Jesus lá para elas. Ai, pastor, tem uma multidão que está atrapalhando. Porque trazer pessoas para conhecer Jesus, tem hora que uma multidão de religiosos fecha a porta do templo. Mas o que acontece? Vamos fazer um buraco, vamos subir pelo telhado, vamos se esforçar, vamos buscar. Para salvar pessoas é necessário equipes, é necessário esforço para que Jesus veja a nossa fé. E Jesus diga aquela frase que todo doente quer ouvir. Olha, por causa da fé dos teus amigos. Olha para o lado aí, veja os teus amigos. Por causa da fé dos teus amigos, os teus pecados estão perdoados. Receba cura, levante e ande. Esse mês, nós estamos vivendo um mês da palavra unidade. Esse mês é o mês da... E o versículo que nos conduz é Efésios capítulo 4, versículo 2. Olha aqui para mim. Sejam completamente humildes e... Como é que é, igreja? Nós temos que ser o quê? Humildes e mansos. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. Suportando não é aguentar, é dar suporte. Como? Com amor. Sabe como é que você vai ajudar o teu irmão aí do teu lado? Ei, tem alguém aqui? Sabe como é que você vai poder ajudar o teu irmão aí? Sabe como é que os irmãos do teu lado vão te ajudar? Com amor. Versículo 3. Façam todo o esforço. Vai ser fácil? Tem hora que a gente tem que se esforçar para ajudar as pessoas. Tem hora que a gente vai se esforçar para ser ajudado. Quem entende? Façam todo o esforço para conservar
a unidade do Espírito pelo vínculo da... Sabe o que é isso? É bênção. Tem problema lá na tua casa? Tem guerra nos teus caminhos? Você precisa de paz? Fica de pé. Eu não vou ficar não. Fica de pé. Será se você pode oferecer o teu ombro aí para o teu irmão? Será se você pode oferecer o ombro aí para uma pessoa? De 2 em 2, vamos fazer um ato profético? Vamos? De 2 em 2, homem com homem, mulher com mulher. Mulher com mulher. Se tiver algum marido e mulher aí, não fiquem juntos. O marido libera a esposa para ficar ombro a ombro com a irmã. A esposa libera o marido para ficar ombro a ombro com um amigo. Isso, todo mundo. Vamos circular no meio da igreja, ninguém sozinho. Ande aí, ó. Não precisa ser exatamente a pessoa que está do teu lado, não. Pode ser alguém aí que está um pouco afastado. Olha para essa pessoa aí. Fala para ele assim, meu irmão. Posso contar com o seu ombro? Ele disse que sim. Diga para ele assim, meu irmão. Conta com o meu ombro. Quão bom e agradável quando os irmãos andam de ombro a ombro. Tudo que o inimigo odeia é isso aí. Olha para o teu irmão aí, o que tem de incomum entre vocês? Eu estou vendo daqui, só estou vendo sorriso. Sabe o que é isso? É o vínculo da paz que nos une. Uma pessoa que está cheia da glória de Jesus não quer guerra com ninguém, porque ela carrega a paz que excede todo o entendimento, ou seja, vai além do que o mundo pensa ou diz. A paz que eu quero é paz com todos, para manter o vínculo da paz que atrai as bênçãos do céu. Pergunta para o teu irmão aí, assim, meu irmão, posso contar contigo? Ele disse que sim. Fala para ele assim, ó, vamos organizar. Não, olha aqui para mim, eu que estou sugerindo. Olha aqui para mim. Você vai perguntar para o teu irmão assim, um de vocês vai perguntar, o que eu posso orar por você agora? Não ore ainda, tá? Nem pergunte para ele agora, olha aqui para mim. Preste atenção, olha aqui para mim. Você vai perguntar, ele vai te dizer, ele vai orar por você. Depois você vai falar, irmão, ora por mim assim. Você que orou, todo mundo entendeu? Sabe o que vai acontecer? O poder de Deus que está neste lugar. O poder da unidade do Cordeiro Santo de Deus que está neste lugar vai ouvir o teu clamor. Causas impossíveis vão ser resolvidas hoje à noite. Famílias inteiras vão sair daqui abençoados. Posso contar com o teu ombro? No final, posso pedir para vocês orarem por mim? Porque eu quero sair daqui curado. Amém? Pergunta aí. Abraça ele. Começa a orar. Ó, tem um irmão aqui sozinho. Tem algum irmão aí sobrando? Jonatas aqui, ó. Esse irmão aqui vai receber uma causa impossível. Cadê? Tá com quem? Foi no banheiro? É o Jonas que... Ô Jonas, você que tá sozinho. Ora por esse irmão aí, até ele vir. Aleluia. Ouve o clamor do teu povo, Senhor. Aleluia. Ouve o clamor da tua igreja. Ore lebaço ne leba mamá. Haralamanaço ye que tere leba babababá.
Depois que você orar, pede para Ele orar por você. Fala o que você quer. O Espírito Santo está atuando neste lugar. Agora deixa Ele orar por você. Você que orou, fala no ouvido do teu irmão aí, deixa ele orar por você. Hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho, em pele de ovelha.